Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 35. Capítulo 275. Embora os dias em que sentia que o universo estava pessoalmente contra ele já tivessem ficado para trás, Zoro ainda se lembrava vividamente de quão absurda sua vida tinha sido desde que partiu para o mar. Após descobrir que Queen havia partido secretamente, Zoro não permaneceu muito tempo na Vila Shimotsuki. Ele pegou uma espada de grau fino de Koshiro e deixou a vila por conta própria. Isso, porém, foi apenas o começo do seu pesadelo. Sempre que tentava navegar com seu pequeno barco em direção a Logeton, inexplicavelmente acabava indo na direção oposta. Quando percebia que algo estava errado, já estava ainda mais longe. Depois de bater a cabeça contra a parede da navegação solitária por um ano inteiro, Zoro finalmente percebeu o problema e mudou de estratégia. Ele parou de tentar navegar sozinho e começou a pegar carona em navios de outras pessoas. Mas se o problema pudesse ter sido resolvido tão facilmente, Zoro não teria começado a acreditar que algum poder superior estava interferindo com ele. Embora ele finalmente tenha alcançado o feito inédito de chegar a Logeton, os navios que ele utilizava sempre se perdiam por diversos motivos. Sofriam uma taxa de ataque suspeitamente alta ou simplesmente afundavam inexplicavelmente. A maioria dos navios começava a apresentar problemas assim que deixava o porto de Logeton. Antes de se juntar aos chapéus de palha, sua melhor tentativa havia sido em um navio pirata que de fato chegou à montanha inversa. Mas no fim, nem mesmo aquele navio resistiu. Aos poucos, todos os navios mercantes em Logeton, e até mesmo os navios piratas que por ali passavam, ficaram sabendo da reputação de Roronoa Zoro como um assassino de veículos e o evitavam como a peste. Todos respeitavam sua força, mas todos temiam que ele pudesse um dia aparecer em seus navios. Ocasionalmente, alguém que não acreditava em maldições desafiava o destino. Todos acabavam no oceano, alimentando os peixes. Foi só recentemente, enquanto estava no restaurante marítimo Barati rastreando olhos de gavião, que Zoro conheceu um pirata com um desejo de morte e muita sorte, que o convidou para se juntar à sua tripulação. O nome daquele pirata era Monk D. Luffy. No solene Palácio Real, o outrora ruidoso salão de jantar mergulhou num silêncio sepulcral. Todos encaravam Zoro com expressões estranhas. Até mesmo Helena, ao ouvir a história fantástica e lamentável de Zoro, não conseguiu evitar que seus olhos se arregalassem por trás da máscara de gás. Só agora ela se lembrou de quão terrivelmente ruim era o senso de direção daquele cara na Vila Shimotsuki. Mesmo seguindo alguém, ele conseguia a façanha impressionante de errar o caminho 5 vezes a cada 10 passos. O mais absurdo era que ele não fazia isso de propósito. Ele nem sequer percebia que estava perdido na maior parte do tempo. E Helena ficou sem palavras. Finalmente perguntou: seu estado de saúde piorou? Ela havia presumido que Roronoa Zoro ou havia morrido em algum canto obscuro do mundo ou estava silenciosamente se fortalecendo no novo mundo. Mas a verdade era que por esse motivo, ele nem sequer conseguirá entrar na Grand Line e ficará preso no Mar do Leste o tempo todo. E ele havia evoluído com sucesso de desorientado para assassino de veículos. Zoro, no entanto, apenas cruzou os braços e respondeu sem expressão: não tenho nenhum problema de saúde. Foi apenas uma série de pequenos acidentes. Isso é um grande problema, entendeu? Uchi, parada atrás de Helena, não conseguiu se conter e retrucou com os olhos arregalados. Nesse instante, a maioria dos chapéus de palha que estavam dentro do refeitório saiu correndo. Uma garota de cabelos ruivos e figura imponente acenou com a mão, em tom de desdém. Na verdade, está tudo bem. Contanto que não o deixemos tocar no leme, nada acontece. A princesa de Alabasta também estava entre eles, sorrindo enquanto dispensava os guardas ao redor. De repente, um jovem de cabelos loiros curtos e sobrancelhas encaracoladas surgiu girando. Ele abriu os braços, seus olhos se transformando em corações enquanto se aproximava de Uchi. Oh, que senhora encantadora! Ele ignorou completamente o olhar de admiração que Pei Juan lhe lançava de lado. E Helena encarou a aparência do homem e suas sobrancelhas encaracoladas por um instante. Ela achou que ele se parecia um pouco com aquelas pessoas de Vinsmoke. Uchi, que estava sendo bombardeada pelas atenções fervorosas do loiro, também percebeu isso. Ela ficou tão surpresa que se esqueceu de lhe dar um soco e simplesmente ficou parada, atonita. Ao ver isso, Vivi sentiu seu belo rosto escurecer. Ela apareceu instantaneamente atrás de Sanji, agarrou sua orelha e o arrastou para trás. Comporte-se, Sanji. Você está diante do segundo em comando e de oficiais poderosos de um dos 4 imperadores. Diante disso, os chapéus de palha pareceram confusos. 4 imperadores? O que é isso? Vivi e os 2 generais de Alabasta quase desmaiaram ali mesmo. Sanji e Helena e Uchi ouviram o nome e seus olhares se voltaram para ele novamente. Se antes eles apenas suspeitavam, agora tinham certeza. Aquele homem era um Vinsmoke. Afinal, a família Vinsmoke sentia falta de um Sanji. Sanji hesitou por um instante, então percebeu tardiamente a figura totalmente armada próxima. Num único olhar, pressentiu que algo estava errado. Ele abandonou a pose de apaixonado, adotou uma postura cavalheiresca e ficou estranhamente sério. Minhas desculpas, senhora. Por favor, me perdoe por não tê-la notado antes. No segundo seguinte, a temperatura na sala caiu visivelmente. Atrás de Helena, o corpo de Pei Juan inchou, sua pele ficou áspera e verde escura. Sua boca se encheu de fileiras de dentes afiados, e seus olhos preguiçosos se tornaram ferozes. Ele irradiava uma aura violenta e sufocante. Ao lado dele, a expressão de Uchi tornou-se gélida. Seu corpo transformou-se em flocos de neve, emanando um frio cortante. Ela encarou os chapéus de palha fixamente, pronta para silenciá-los a qualquer momento. A mudança repentina deixou todos em alerta máximo. Vivi e os outros suavam frio, ansiosos.
Pessoal, o que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo isso? Nesse instante, Luffy, o chapéu de palha que estava comendo e dormindo ao mesmo tempo no refeitório, abriu os olhos de repente e caminhou em direção à porta. E Helena percebeu a tensão no impasse e levantou a mão, sinalizando para os dois atrás dela recuarem. Não precisam ficar nervosos. Tem alguém aqui que me conhece. Eles sabem quem eu sou. Uchi e Page One trocaram um olhar e depois voltaram às suas formas normais. O trio de fracotes dos chapéus de palha soltou um suspiro de alívio instantaneamente, enxugando o suor frio da testa. Me deu um susto enorme. Achei que ia ser devorado por um dinossauro, exclamou um guaxinim peludo com chifres. A navegadora de cabelos ruivos se abraçou, tremendo. Acabamos de lutar contra um Shichibukai, e agora temos que enfrentar inimigos tão terríveis. Chique, isso não é nada para o Capitão Usopp, declarou um homem de nariz comprido e cabelos cacheados. Ele estava de braços cruzados com um ar orgulhoso, mas suas pernas trêmulas o traíam. Usopp, hein? E Helena lançou um olhar pensativo para o homem de nariz comprido. Mais um. Durante os 2 anos que passou no navio de Ruivo, ela ouviu Yazomp se gabar muitas vezes de seu filho, e Helena desviou o olhar deles, fixando-o em Sanji. Como você sabia? Seu disfarce fora mantido por anos, aguardando o momento certo para surpreender os fuzileiros navais ou o governo mundial. Agora, Vinsmoke Sanji o havia desmascarado, e ela se perguntava onde havia cometido o erro. Sanji acendeu um cigarro em silêncio com uma expressão séria. Eu jamais confundiria qualquer dama. O trio de fracotes, atrás dele ficou boquiaberto. Sanji não se apaixonou? Que estranho. Sanji soltou uma nuvem de fumaça, olhando para o teto. Eu tinha um pressentimento. Se eu me apaixonasse agora, todos aqui morreriam. E Helena ergueu uma sobrancelha. Muitas das pessoas presentes tinham alguma ligação com ela, então ela não as teria matado de fato. No máximo, ela teria martelado Sanji contra o túmulo real. Ao ouvirem isso, os 3 empalideceram. Correram para trás de Sanji e o imobilizaram. Sanji, é melhor você calar a boca. Por favor, pare de falar, Sanji-kun. Chega, não diga mais uma palavra. Page One observava, impressionado. Com tanta coragem, eles realmente se tornaram piratas? Uchi lançou um olhar fulminante com seus olhos rosados, braços cruzados, e disse sem rodeios, se eles ousarem falar, vamos acabar com todos eles. Zoro deu um sorriso irônico. Isso é uma ameaça? Estou pronto a qualquer momento. Cala a boca você também. Vivi empurrou a cabeça de Zoro para baixo, sentindo uma forte dor de cabeça. Por que nenhum de vocês sabe quem são os 4 imperadores? Nesse instante, Luffy, com o corpo enfaixado, colocou a cabeça para fora do salão de jantar. O que está acontecendo? Vocês estão lutando contra a pessoa que salvou o Cobra Osan? Como capitão, tenho que te manter na linha. O jovem Luffy colocou as mãos na cintura tentando parecer sério. Esse cara salvou a família da nossa amiga. De qualquer forma, ela não é uma inimiga, entendeu? O trio fracote chorou de alívio, escondendo-se atrás de Luffy como se ele fosse seu salvador. Eles assentiram freneticamente, olhando para o grupo de Helena com terror. Mesmo tendo enfrentado oficiais da Baroque Works, a aura aterradora do homem e da mulher com chifres quase os deixou inconscientes. O rei Cobra, que estava cuidando dos assuntos do reino, aproximou-se apressadamente, com uma expressão de dor ao ver a cena. Eu pretendia recebê-los separadamente, mas ainda assim ocorreu um acidente. Mas felizmente não se transformou em uma briga. Cobra percebeu que tanto o monstro da neve quanto Luffy haviam controlado racionalmente os impulsos de seus subordinados e respirou aliviado. Ele caminhou até Helena, sorrindo em tom de desculpas. Peço desculpas. Estava tratando de assuntos de estado e não pude recebê-la imediatamente. Por favor, acompanhe-me. Preparei uma recepção no salão interno. E Helena, no entanto, lançou um olhar para os chapéus de palha, seu olhar demorando-se no chapéu de palha nas costas de Luffy. Não precisa. Aqui está bom. Tenho algumas coisas que quero confirmar com o Luffy do chapéu de palha e sua tripulação. Minutos depois, o refeitório, que parecia um lixão, estava limpo e pratos de comida perfumada estavam de volta à mesa. Os chapéus de palha e a realeza de Alabasta sentaram-se de um lado, de frente para o grupo de 4 pessoas de Helena. Na mesa, Usopp cutucou Zoro nas costelas, sussurrando. Zoro, como você sabe quem é o segundo em comando de um dos 4 imperadores? Os outros aguçaram os ouvidos. Após alguns minutos de explicação, agora tinham uma compreensão básica do que eram os 4 imperadores, o ápice da pirataria, os governantes do Novo Mundo, a um passo de se tornarem o rei dos piratas. Eram pelo menos 10 vezes mais aterrorizantes do que os Shichibukai que mal haviam derrotado. Zoro tomou um grande gole de saki, limpou a boca e disse, anos atrás, os 4 imperadores, que Vivi mencionou vieram à minha cidade natal. Esta mulher e outra mulher ficaram no meu dojo por alguns dias. Então, acho que a conheço. Além disso, aquele martelo de guerra nas costas dela foi forjado pelo meu mestre. Ele deu outro gole. Eu também tenho um rival que está na equipe do arcanjo. Os chapéus de palha ficaram atônitos. Todos olharam para o pesado martelo de guerra nas costas de Helena. Mas no segundo seguinte suas expressões se transformaram em horror. O capitão deles apareceu de repente bem ao lado do monstro da neve. Roendo um pedaço de carne, ele apontou inocentemente para o martelo nas costas dela. Posso ver isso? Não. E Helena ficou surpresa com o aparecimento repentino de Luffy. Luffy deu outra mordida na carne, sem demonstrar o menor desânimo. Não? Tudo bem então. Além de Helena, Uchi e Page One tinham linhas escuras na testa. Então, sob o olhar de todos, Luffy inclinou a cabeça, cruzou os braços e pareceu confuso. Por que tenho a sensação de já ter te visto em algum lugar antes? Os olhos de Helena brilharam. Então você não me reconheceu? Te reconheço? Luffy estava confuso. E Helena apontou para o chapéu de palha na cabeça dele. 10 anos atrás, Louis e eu passamos 2 anos no navio do Ruivo. Também ficamos uma noite na Vila Fuxia. Luffy deu um soco na própria palma, a ficha caindo. Ah,
Você é quem estava recebendo tratamento médico no navio do Shanks. Agora eu me lembro. Você, o cara alado e a filha do Shanks só ficaram na taverna por uma noite antes de irem embora. Luffy geralmente tinha incapacidade de reconhecer rosto severa, às vezes até mesmo falhando em reconhecer seus próprios companheiros de tripulação. Mas se envolvesse Shanks, o ruivo, sua memória e capacidade de reconhecimento melhoravam drasticamente. Ele rapidamente se lembrava das cenas daquela época. A parte mais memorável para ele foi a maneira como o homem alado deixou a Vila Fuxa de um jeito tão descolado. Cara alado. Os olhos de Vivi se arregalaram. Aquele, não é o próprio Imperador Arcanjo? Luffy, você conheceu o Arcanjo? Por que você não sabia quem eram os 4 imperadores, ou que ele era um deles? E Shanks, o ruivo, também é um dos 4 imperadores. Cobra, sentado perto dali, começou a tremer involuntariamente. Sua mente estava um caos completo devido à sobrecarga de informações. Luffy já havia conhecido 2 imperadores. O Imperador Shanks, o ruivo, tinha uma filha, que muito provavelmente era a diva número 1 do mundo. Cobra não sabia o que dizer. Espere, você esteve no navio dos piratas do ruivo por 2 anos? Então você conhece alguém. Ao ouvir algo que lhe interessou, Usopp esqueceu o medo e pulou, olhando para Helena. Você quer dizer Yasop? E Helena se virou, seus olhos carmesis penetrando a máscara para pousar no homem de cabelos cacheados e pele escura. Quando estávamos no navio, ele falava muito sobre o filho. A expressão de Usopp tornou-se incrivelmente complexa. Então, ele não se esqueceu de mim? Ao redor dele, Nami e Chopper encaravam Usopp com os olhos arregalados. Usopp, não éramos nós o trio dos fracos. Como você se transformou de repente no filho de um oficial do Imperador? E Helena os ignorou e olhou para Luffy. Mais importante, quero saber por que Shanks te deu aquele chapéu de palha. Além disso, vimos no noticiário que Shanks perdeu um braço no Mar do Leste. Depois, soubemos pelo guardião de Cabos Gêmeos que ele o perdeu salvando um garotinho de um rei do mar. Luffy ficou em silêncio. Tirou o chapéu de palha da cabeça e o colocou à sua frente, os olhos cheios de lembranças. É isso mesmo. Shanks me salvou de bandidos e do Senhor da Costa. Ele me deu este chapéu para guardar para ele. Nós fizemos uma promessa. Luffy colocou o chapéu de volta na cabeça, com um sorriso radiante no rosto. Quando eu tiver dado a volta ao mundo e me tornado o rei dos piratas, devolverei este chapéu ao Shanks. Zoro e Sanji sorriram. As expressões de Vivi e Cobra mudaram novamente. O trio de fracos tremeu, mas no fim, eles não disseram ao capitão para não dizer aquelas palavras. Rei dos piratas, um bom sonho. E Helena não teve uma reação forte. Alguém em quem Shanks via potencial nem sobreviveria à montanha inversa se não tivesse pelo menos essa ambição. Atrás dela, Uchi e Page One também não demonstraram nenhuma reação. Ambas sabiam que Louis não almejava o título de rei dos piratas. Portanto, ouvir Luffy dizer que queria ser o rei dos piratas não provocou nada nelas além de talvez um pouco de divertimento. Os olhos rosados de Uchi pousaram em Sanji, mostrando um leve desgosto. Ei você! Sanji! O que posso fazer por você, senhora? O loiro começou a girar instantaneamente com corações nos olhos. Ao lado dele, Zoro balançou a cabeça. Ele é um caso perdido. Uchi observou os corações nos olhos de Sanji, seu nojo aumentando. Você é ainda mais repugnante do que aqueles outros caras. Você definitivamente é o negro furtivo do reino Germa. Ishiji, Niji e Onji e você, Sanji, combina perfeitamente. Lembro-me de que aquela mulher, Reiju, disse que tinha um irmão mais novo que morreu. Parece que você fingiu a sua morte para se esconder. A expressão apaixonada de Sanji desapareceu instantaneamente, substituída por um olhar sombrio. As palavras de Uchi confundiram os chapéus de palha. O que é o reino Germa? O que é preto e invisível? O Zef não adotou Sanji e o criou no Baratie? Mas esses nomes, eles são mesmo do mesmo tipo que os do Sanji. Nami percebeu tardiamente virando-se para olhá-lo. Ela encontrou Sanji com a cabeça baixa, os punhos cerrados completamente em silêncio. As perguntas involuntárias de seus companheiros de tripulação eram como facas afiadas que o perfuravam, deixando-o pálido. Reino Germa. Ele pensava ter escapado completamente deles, rompido todos os laços. Mas hoje percebeu que o mundo era vasto, mas o círculo de monstros era muito pequeno. Sanji, quanto mais perto você chegasse desse nível, mais você saberia. E da mesma forma, os predadores de nível superior prestariam mais atenção em você. Sanji entendeu agora. O povo da Germa voltaria a notá-lo. Sanji. Um grito despertou de seus pensamentos. Ele percebeu que todos os seus companheiros de tripulação o olhavam com preocupação. Ele se virou para eles, forçando um sorriso tranquilizador. Então Sanji respirou fundo e encarou o olhar brincalhão de Uchi de frente. Não tenho nada a ver com nenhum Germa. Ishiji, Niji e Onji, eles não são da minha família. Senhora, você está enganada de pessoa. O olhar brincalhão de Uchi se intensificou. É mesmo? Acho que Reiju ficaria muito interessada nisso. Reiju. Sanji virou o rosto, evitando o olhar dela com o coração acelerado. Tendo aprendido o que queria saber, e Helena perdeu o interesse em ficar. Cobra, Vivi, posso ter um momento com vocês? E Helena olhou para eles. Cobra hesitou, mas considerando a enorme diferença de poder, assentiu. Se eles quisessem fazer alguma coisa, Alabasta não poderia impedi-los de qualquer maneira. Com a permissão dele, Helena estalou os dedos. A número 1 ativou instantaneamente sua habilidade, teleportando Helena e os 2 membros da realeza para longe dali. No infinito mar dourado de areia, Cobra e Vivi olharam para trás, chocados para a capital distante. Antes que pudessem reagir, uma voz feminina suave falou por trás deles. Quero saber, quem foi a pessoa que veio aqui pedir ajuda naquela época? E deixou alguma coisa para trás? Cobra se virou. Olhando para a jovem incrivelmente bela, com seus longos cabelos lisos presos em um coque, ele sentiu uma súbita sensação de familiaridade. Se ele se lembrava bem, a pessoa que esteve aqui naquela época era um tanto parecida com a mulher que estava diante dele.
Capítulo 276. E Helena removeu sua máscara de gás, revelando seu verdadeiro rosto para Cobra e Vivi enquanto baixava seus olhos carmesins. Cobra observou seus traços familiares, sua mente voltando à mulher que estivera em seu salão real anos atrás. Ela estava vestida com simplicidade, mas sua aparência marcante era impossível de esconder. Ele se lembrava claramente do choque e da raiva que sentirá ao ver as provas diante dela. Vivi, de pé no mar de areia, olhou para a mulher que havia posto fim ao derramamento de sangue em Alabasta. Embora já tivesse adivinhado que a famosa Monstro da Neve era uma mulher pela sua voz, ver o seu rosto ainda era impressionante. Baseando-se na figura alta e imponente da Monstro da Neve, Vivi presumiu que a pessoa sob a armadura seria alguém como a senhorita Monday, mas a pessoa à sua frente era uma jovem de pele clara e radiante, com traços delicados e suaves. Seus longos cabelos lisos estavam presos em um coque elegante, com algumas mechas emoldurando o rosto. Seus olhos carmesins eram brilhantes e gentis, e um sorriso suave a fazia parecer incrivelmente bondosa, um contraste gritante com a pessoa descrita nas reportagens. Cobra lentamente voltou a si. Ao encontrar o olhar expectante de Helena, sua expressão tornou-se complexa. A pessoa que veio a Alabasta naquela época. Ela se parecia muito com você. Pela idade dela, eu diria que era sua mãe. Mas, infelizmente, ela não deixou nada aqui. Quando minha conferência mundial terminou e tentei contatá-la, só me disseram que ela havia sido assassinada e estava desaparecida. É mesmo. E Helena já esperava por esse desfecho, então não ficou muito decepcionada. Ela não tinha muita esperança, mas decidiu perguntar simplesmente por princípio. Já que estou aqui, por que não perguntar? No entanto, continuou Cobra, enquanto o rosto de Helena se tornava turvo com a lembrança da outra mulher. Sua existência me diz que ela sobreviveu àquela tentativa de assassinato. Sua mãe, aquela princesa que vagou sozinha pelos mares na adolescência. Como ela está agora? A voz de Cobra estava carregada de emoção. Uma jovem, sem nenhuma habilidade de combate, ousando navegar pelos mares traiçoeiros em nome de seu país. Sua coragem e determinação eram dignas de respeito. Ele olhou para Vivi. O que sua filha tinha feito por Alabasta não era menos do que o que aquela mulher tinha feito. Ao ouvir isso, Vivi fez uma pausa. Ela sentiu uma profunda empatia. Lembrou-se das palavras ditas na torre do relógio no dia anterior e finalmente entendeu por que o monstro da neve lhe dissera aquilo. Mas, diante da pergunta de Cobra, Helena se calou. Sua voz ficou baixa. Ela morreu, mais tarde no Novo Mundo, enquanto tentava resgatar alguém. Vivi ficou estupefata mais uma vez. É mesmo. O rosto de Cobra estava marcado pela tristeza. Nesse instante, um portal, brilhando com uma luz sobrenatural, se abriu atrás de Helena. Os dois membros da realeza ficaram olhando fixamente para ele. E Helena olhou para o palácio distante e apertou lentamente sua máscara de gás. Cobra, Vivi, nossa conversa termina aqui. Sigam-me. Este portão leva de volta ao palácio. Ela se virou e caminhou em direção ao portal. Mas Vivi gritou de repente, espere. E Helena parou, virando a cabeça para encontrar o olhar de Vivi. Pode me dizer seu nome? Vivi cerrou os punhos, o rosto tomado pela emoção. Quero me lembrar de você. A pessoa que ajudou Alabasta não deve ser esquecida pela história. Cobra pareceu querer impedi-la, mas permaneceu em silêncio. E Helena se virou, sua voz suave e clara vindo de trás da máscara. E Helena? E Helena? Vivi repetiu o nome com um tom firme. Guardarei este segredo até o dia em que você caminhar pelos mares com seu próprio rosto e nome. E Helena sorriu e atravessou o portal. Cobra e Vivi respiraram fundo e a seguiram. De volta ao palácio, o trio reapareceu. Os chapéus de palha e os generais de Alabasta soltaram um suspiro coletivo de alívio. Luffy correu imediatamente até lá, com os olhos brilhando enquanto admirava o portal. Uau! Que maneira legal de viajar! Chopper, Usopp, olhem isso! No segundo seguinte, o cão guaxinim com chifres e o homem de nariz comprido estavam ao seu lado. Os três dançavam em volta do portal que se fechava, ansiosos para experimentá-lo. Quando desapareceu por completo, eles pareceram desolados e se voltaram para Helena, com os olhos imediatamente cheios de lágrimas. Você pode fazer isso mais uma vez? Por favor. E Helena não sabia o que dizer. As expressões de Uchi e Page One tornaram-se ainda mais desdenhosas. Os outros chapéus de palha bateram na testa, como se não suportassem assistir à cena. Vivi, no entanto, apenas deu uma risadinha. Mas a número 1, que estava silenciosa e fria, inclinou a cabeça. Seu olhar gélido, aparentemente sem emoção, pousou em Chopper e Luffy. Eu posso. Mas isso terá um custo para você. O salão de jantar ficou em silêncio. Todos olharam para a número 1. Zoro sentiu que ela não parecia viva. Sanji olhou para o rosto delicado da número 1, confuso. Ela era linda, mas seu radar da dama estava completamente silencioso. Luffy, no entanto, parecia ter acabado de notá-la. Ele a encarou, e então seus olhos brilharam. Um robô de verdade? Ele bateu com as mãos na mesa à sua frente. Você consegue se combinar com outros robôs? Você atira lasers? Você faz cocô? Antes que alguém pudesse reagir, Luffy disparou uma série de perguntas grosseiras. A sala ficou em silêncio. Nami, no entanto, imediatamente se irritou, apareceu atrás dele e lhe deu um soco na cabeça. Que grosseria! Então o Chopper trotava até a número 1, seus pequenos cascos batendo no chão. Ele tocou delicadamente as partes mecânicas expostas. Qual? Qual é o preço? Uma pílula Rumble, respondeu o número 1, sem rodeios. Uma pílula Rumble? Os chapéus de palha estavam confusos. Sabiam que era aquela coisa que Chopper comia durante as lutas, mas não conseguiam imaginar por que um dos oficiais do imperador iria querer aquilo. Chopper olhou instintivamente para sua mochila, tão confuso quanto todos os outros. O grupo de Helena, que estava prestes a sair, também parou. Eles não tinham ideia do porquê de número 1 fazer tal pedido, ou que era uma pílula Rumble. Sob o olhar de todos, Chopper tirou uma pílula amarela em forma de bola e entregou-a ao número 1.
É isso? O número 1 guardou cuidadosamente a pílula Rumble e, em seguida, abriu vários portais interligados na sala. Esses portões permanecerão estáveis por 30 minutos. Mal as palavras saíram de sua boca, Luffy, o Usopp e Chopper soltaram um grito de guerra e mergulharam na água, tão rápido que seus companheiros de tripulação não conseguiram impedi-los. Com a pílula Rumble garantida, o número 1 se levantou e voltou para o lado de Helena, pronto para partir. E Helena jogou um cristal no chão, abrindo um portal de volta para a Terra. Ela o atravessou, mas hesitou antes de desaparecer. Ela olhou para Zoro. Coronou a Zoro. Se você não quer perder para Kuina, então vá para o novo mundo. O paraíso não pode criar um grande espadachim. Com isso, a figura de Helena desapareceu. O portão brilhante cintilou como água e sumiu. Zoro permaneceu em silêncio, apertando o cabo da espada com mais força. O novo mundo, hein? Chegaremos lá. Mas não vamos mudar o ritmo da nossa aventura só porque você disse. Dentro de Avan, hein? As 4 figuras saíram do portal para o interior, que lembrava um jardim. Assim que chegaram, o número 1 pegou a pílula Rumble e abriu um novo portão para o laboratório de pesquisa. Antes que ela pudesse passar, Uchi se inclinou para frente, seus olhos rosados fixos na pequena pílula. O que é essa pílula Rumble? O que ela tem de tão especial? Por que você a queria? O número 1 levantou a mão, empurrou o rosto de Uchi bruscamente e declarou com uma voz fria e monótona, de acordo com os dados do pai, é uma substância que pode interferir no comprimento de onda de transformação de uma Akuma no Mi do tipo Zoan. Um usuário de Zoan que a ingere e passa por treinamento especial pode obter diversas transformações além das 3 originais. Se você danificar isso, seu castigo será muito pior do que limpar o castelo. Ao ouvir isso, Uchi percebeu a importância do objeto e instintivamente recuou, distanciando-se da pílula. Se a número 1 estivesse certa, e ela a tivesse quebrado, seu castigo seria varrer todas as folhas de toda a floresta. Ei, isso é impossível. Page One, um usuário de Zoan, estava agitado. 3 transformações é a lei de ferro para os tipos Zoan, não é? Tem sido assim por centenas de anos. Ele sabia exatamente o quão importante isso era. Mesmo que as formas extras não o tornassem mais forte, para os outros a história era diferente. Se os piratas das feras descobrissem isso, os olhos carmesins de Helena brilharam. Transformações extras, você disse? Mesmo que ela não precisasse, seu valor era inegável. Os piratas do Arcanjo tinham muitos usuários de Zoan ancestral. Se conseguissem replicar a pílula Rumble e distribuí-la, isso poderia gerar nova inspiração e novas forças. A número 1 atravessou o portão e entrou no laboratório, desaparecendo de vista. Ela precisava entregar aquilo aos especialistas imediatamente. Uchi se jogou em um sofá no jardim, cruzando os braços e as pernas. Aquele bando do chapéu de palha é tão estranho. São os completos idiotas. Por que eles entregariam uma coisa dessas? Page One sentou-se ao lado dela com um olhar vago. Quem sabe? Talvez seja falso ou não funcione. Nunca subestime o quão traiçoeiro um pirata pode ser na Grand Line. E Helena os ignorou. Ordenou que Avan abrisse a porta principal e entrou no salão principal do castelo. Violet, que estava lendo um jornal, levantou-se. Lady Helena. Aconteceu alguma coisa em terra nos últimos 2 dias? Perguntou Helena, passando por ela em direção ao dojo. Com sua fruta do olhar, a visão de Violet, que alcançava 4.000 quilômetros de raio, a tornava o sistema de segurança perfeito quando Louis estava fora. Houve alguns pequenos incidentes, mas os esquadrões lidaram com eles, respondeu Violet suavemente. O único incidente notável foi com Marco, o comandante da 1ª divisão dos piratas do Barba Branca. Ele atravessou a região selvagem e chegou ao perímetro da mina a céu aberto. Eu o avistei e contatei as Modeus, da 1ª divisão, que se teletransportou e o interceptou. Ele recuou assim que os outros chegaram. Comandante da 1ª divisão do Barba Branca? E Helena parou, virando a cabeça. Então, eles finalmente descobriram que capturamos vários milhares de seus aliados naquela guerra? Desde aquela batalha, os piratas do Arcanjo mantinham milhares de prisioneiros de guerra. Eles eram forçados a trabalhar na natureza selvagem e quando a Judin começou a trazer ilhas com depósitos minerais, os prisioneiros eram enviados para as minas. Hoje, os aliados dos piratas do Barba Branca eram um pilar da indústria siderúrgica de terra. Após uma longa pausa, o olhar de Helena endureceu. Violet, de agora em diante, quero que você fique atenta. Reporte imediatamente qualquer avistamento dos piratas do Barba Branca. Entendido. E Helena prosseguiu seu caminho. Enquanto caminhava, ela pegou um Dendemushi e colocou todas as divisões em alerta máximo. Não era que ela tivesse medo de Barba Branca. Ela tinha plena confiança de que poderia esmagar qualquer força que ele enviasse. Mas se Terra fosse mergulhada no caos enquanto Louis estivesse ausente, ela perderia a face. Louis talvez não dissesse nada, mas Helena não toleraria tal fracasso. Elbaf, Vila Oeste. A Vila Oeste era uma das maiores de Elbaf. Casas de madeira imponentes erguiam-se por toda parte, e guerreiros gigantescos, portando armas enormes, iam e vinham. Cachoeiras com centenas de metros de altura despencavam do alto, caindo no submundo frio e morto. A ponte do arco-íris que conectava os 2 mundos pairava no céu. Uta sentou-se onde os gigantes a haviam colocado, encarando pedaços de carne, pão e frutas do tamanho de casas. Barris de saquê com quase 10 metros de altura estavam por toda parte, e os cantos demoníacos e lamentosos de gigantes bêbados ecoavam em seus ouvidos. A boca de Uta se contraiu. Ela estava ali há algum tempo, mas ainda não tinha ideia de como começar a comer. Gaban riu, vendo o dilema dela. Incomodada com o tamanho das porções? Eu era igual quando me mudei para cá. Sempre ficava com a roupa toda engordurada. Ele usou seu machado enorme para cortar um pedacinho para ela. Obrigada. Uta colocou a comida na boca com o rosto iluminado. Delicioso. Lipuri sorriu e serviu-lhe um suco do tamanho de uma porção normal. Fique à vontade, tem bastante.
Do outro lado da mesa, Gaban olhou para Louis, que havia se transformado em uma forma gigante, e estava comendo e conversando com Dorri e Broge. Os olhos de Gaban se encheram de inveja. O poder das Akuma no Mi é realmente bizarro. Estou morrendo de inveja do Louis. Uta estava confusa. O que há para se ter inveja? Louis só usou essa forma uma vez, tipo em uma batalha. Gaban acenou com a mão. Não estou falando disso. E depois, perguntou Uta, engolindo um gole do suco. Dessa vez Gaban não respondeu, mas o rosto de Lipuri escureceu e ela lançou-lhe um olhar assassino. Uta ficou completamente perplexa. Atrás dela, Jed apenas balançou a cabeça negativamente. Nesse instante, Colon, a criança gigante de cabelos rosados com um capacete e uma pequena espada de 2 mãos, entrou correndo na vila. É o Capitão Louis. Ele avistou o gigante de asas brancas e cabelos dourados. Como você se tornou um gigante? Estava claramente aterrorizado, com a língua para fora em choque. Louis, que agora era mais alto que Colon, olhou para ele e casualmente ergueu uma uva. Porque as uvas gigantes de Elbaf são difíceis de apreciar em tamanho humano. Não foi isso que eu perguntei. Colon cerrou os punhos, exasperado. Estou perguntando como você se tornou um gigante. Louis comeu a uva e então ergueu a mão. Um brilho quente, como se tecido com incontáveis fios de ouro, surgiu em sua palma. Ele a estendeu para Colon, dissipando o cansaço e os ferimentos do treino do garoto. É óbvio, não é? Uma habilidade de Akuma no Mi. Colon sentiu o cansaço desaparecer, substituído por uma onda de vitalidade. Seus olhos brilharam. Uma habilidade de Akuma no Mi? Isso é incrível. Gaban, que apareceu no ombro de Colon, sorriu. Você não constrói uma reputação apenas com uma Akuma no Mi. Aqui é a verdadeira medida da força. Dorri bateu com a caneca na mesa e soltou sua risada característica. Mas Gaban, o Aki do Louis também é muito mais forte que o seu. Gigegegege. Gaban. Broge virou um monte de saque, limpou a boca e rugiu. Gababababa. Ei, Dorri, você não pode dizer isso na frente do Colon. Às vezes você tem que contar uma mentirinha. Colon, no entanto, pareceu não ter ouvido nada. Ele se sentou ao lado de Louis. Capitão Louis, sua habilidade da Akuma no Mi também pode transformar meu pai em um gigante? Gaban ficou atônito. Ele não tinha ideia de por que seu filho perguntaria aquilo. Infelizmente não. A resposta de Louis foi direta. Ele comeu outra uva gigante e olhou para Colon, que começava a fazer beicinho. Parece que você realmente quer que Gaban seja um gigante? É isso aí. Colon se jogou na mesa, agarrando uma maçã gigante. Meu pai é só um humano normal. Ele já é velho. Se ele virasse um gigante, ele poderia viver tanto quanto a mamãe. A expressão de Gaban tornou-se incrivelmente complexa. Ele estendeu a mão e acariciou a bochecha do filho, parecendo pela primeira vez sério. Lipuri ficou em silêncio. Esse era o problema que todos os casais de humanos e gigantes na história tiveram que enfrentar, sem exceção. Louis colocou a última uva na boca, seu olhar percorrendo Gaban e Lipuri com uma expressão calma. Ah, o clássico dilema da longevidade. Todos olharam para ele, sem entender. O poder do amor é infinito, disse Louis, encarando-os. Mesmo enquanto dizia isso, ele sabia o quão piega soava. Mas, este mundo realmente tinha mais de uma maneira de prolongar a vida. Capítulo 277. Neste mundo, a expectativa de vida média de um gigante é 3 vezes maior que a de um ser humano normal, mais de 300 anos. Em uma única vida, um gigante pode testemunhar a ascensão e queda de várias gerações humanas e o colapso completo de uma nação. Isso sem mencionar guerreiros ancestrais como Yarli, que tem mais de 400 anos. Em uma situação como essa, quando um humano e um gigante se juntam, o gigante está destinado a ver seu parceiro morrer. No entanto, este mundo não é desprovido de coisas que podem garantir uma vida longa. Deixando de lado o dragão do milênio que vive na ilha do navio de guerra no Mar do Leste, seus efeitos são desconhecidos, há também o ouro puro, da lenda e a cirurgia da juventude perene concedida pelo despertar da fruta Opi-Opi. Ambos podem conceder uma expectativa de vida igual ou até maior que a de um gigante. Se um humano obtivesse um dos dois últimos, poderia facilmente sobreviver ao seu parceiro gigante. Após uma breve pausa, Lipuri sentiu parte da tristeza dissipar-se de seu rosto. Isso soa exatamente como algo que Gaban diria. De fato, os gigantes ao redor assentiram em concordância. Os olhos de Gaban brilharam, e ele olhou para Louis como se tivesse acabado de encontrar uma alma gêmea. Louis ignorou o olhar estranho de Gaban e acrescentou: se você quiser viver mais tempo, pode procurar ouro puro. Como membro dos piratas do Roger, você deve ter ouvido falar disso, certo? Louis olhou para Gaban. Ouro puro. Disse que é um tesouro capaz de comprar o mundo, e concede eternidade a quem o usa. Aqueles banhados por sua luz envelhecem muito mais lentamente, alcançando uma longevidade imensa. Ouro puro? Gaban balançou a cabeça e suspirou. Não é que eu não tenha pensado nisso. Já estive nas ruínas daquela ilha onde supostamente apareceu mais de uma vez, procurando pistas. Mas foi tudo em vão. Nesse instante, uma voz ancestral ressoou atrás deles. Ouro puro? Lembro-me daquela coisa sendo engolida por um peixe-lanterna gigante. Louis se virou. O novo gigante se aproximava 10 metros mais alto que Dorri e Broge. Ele usava um capacete com chifres e sua barba era tão espessa e volumosa quanto uma montanha. Uma espada gigantesca atravessou sua cabeça, perfurando seu capacete e seu crânio. Este era o guerreiro mais velho do mundo, Barba da Montanha Yarli. Ao lado dele, segurando sua mão, estava a mesma garotinha da escola, Irfa, que também usava um capacete com chifres. Broge ergueu sua taça, sorrindo. Vou, Lorde Yarli. Até você desceu até a vila. O olhar do gigante, semelhante a uma montanha, recaiu sobre Louis. Uma mão emergiu de sua barba espessa. Ora, parece que chegou um convidado ilustre. Ao seu lado, Irfa se soltou e correu em direção a Uta, seu rosto adorável iluminado por um sorriso radiante e alegre. Princesa Uta. Uta se virou ao ouvir o som e sorriu ao ver a garotinha.
Nos encontramos de novo, Irfa-kun. Mas quando o olhar de Uta se voltou para o gigante ao lado de Irfa, 10 metros mais alto que Dorri, ela congelou, com uma expressão de horror. Você tem uma espada enfiada na cabeça. Isso, respondeu Yarli com a maior seriedade. Foi o filho de Harald que fez isso. Ainda bem que eu estava usando meu capacete naquele dia, ele salvou minha vida. Uta olhou para a espada que claramente havia atravessado todo o seu cérebro, e disse com um olhar estranho. Ela atravessou sua cabeça. Acho que o capacete não fez muita diferença. Louis observava o velho gigante. Seu aqui da observação lhe dizia que algo estava errado. Algo sobre Yarli e aquela espada. Yarli caminhou até Louis, curvou-se e o examinou. Então, você é o lendário arcanjo? Você também tem sangue de gigante correndo nas veias? Não, isso é uma habilidade de Akuma no Mi, respondeu Louis, com os olhos e o Aki concentrados, tentando descobrir o que havia de estranho em Yarli. Nesse instante, Gaban saltou, aterrissando na ponta do capacete de Colon. Senhor Yarli, o que o senhor quis dizer com isso, sobre o peixe-lanterna? Yarli olhou para Gaban. Exatamente o que eu disse. Foi comido por um peixe-lanterna. Isso foi há cerca de 200 anos. Naquela época, eu era apenas um homem de meia idade, com pouco mais de 200 anos. Todos falavam sobre o ouro puro. Muitas pessoas correram para aquela ilha e viram com os próprios olhos. Aquela coisa dourada e brilhante foi engolida inteira por aquele peixe-lanterna gigante. Se você quer ouro puro, terá que encontrar aquele peixe. Engolido. Por um peixe-lanterna? Gaban baixou a cabeça com a mente a mil. Como ele poderia encontrar aquele peixe em específico? Ele olhou para cima novamente. Senhor Yarli, existe alguma maneira de encontrá-lo? Yarli pensou por um momento. Bem, parece que você pode usar a luz do ouro puro para atraí-lo das profundezas do mar. Gaban ficou sem palavras. Para conseguir o ouro puro, ele precisava encontrar o peixe. Mas para encontrar o peixe, ele precisava do ouro puro. Era um ciclo perfeito e inescapável. Após um longo suspiro, ele disse, terei que pensar em outra maneira. Louis não se intrometeu, mas ele também queria encontrar ouro puro. Não para si mesmo, mas para as pessoas ao seu redor. Nesse instante, Dorri bateu o punho na palma da mão, como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Deu um tapinha no ombro de Louis, com o rosto iluminado de entusiasmo. Mano Louis, com a sua habilidade, você deveria ser capaz de tirar essa espada da cabeça do Lord Yarli, certo? Como alguém que havia experimentado a cura de Louis em primeira mão, Dorri sabia o quão absurdamente poderosa ela era. Louis podia trazer alguém de volta da beira da morte em segundos. Os outros piratas guerreiros gigantes explodiram de entusiasmo, todos se voltando para Louis com olhares esperançosos. Louis não recusou. Ele também queria saber se a espada era a fonte da sensação estranha que sentia. Claro, ele já havia usado o despertar de sua Akuma no Mi para remover o elmo da cabeça de Shiki. Uma simples espada não seria problema. Louis olhou para Yarli. Yarli, vou te dar a mesma escolha que dei para Shiki. Você quer que eu simplesmente arranque ou que eu faça uma craniotomia para remover? Se for cirurgia, posso ser seu assistente, capitão. Gerd se levantou, se espreguiçando. Antes de me juntar a vocês, eu era um excelente médico, sabia? Irfa, que conversava com Uta, ergueu o olhar, com os olhos brilhando de esperança. Você realmente consegue? Com as mãos em punho, Uta acenou com desdém. É claro, a cura do Louis é a melhor do mundo. Nem mesmo o usuário da fruta da cura se compara a ele. Mas quando todos começavam a se animar, o próprio Yarli cruzou seus enormes braços, expressando uma opinião diferente. Tire essa espada? Ele circulou Louis, inspecionando suas asas, cabelo e pele. Não precisa. É a mesma coisa com ela dentro ou fora. De qualquer forma, não me restam muitos anos de vida. Dorri e Broge ficaram atonitos. Lord Yarli, o senhor deveria deixá-lo tirar isso. Não, deixe como está. Yarli balançou a cabeça com uma postura excepcionalmente firme. O banquete ficou em silêncio, o clima pesado. Dorri e Broge queriam discutir, mas estavam impotentes diante da decisão de Yarli. A expressão de Louis não mudou, mas agora ele tinha certeza. A estranheza que pressentia em Yarli não era fruto da sua imaginação. Yarli ignorou o clima, empurrou Dorri para o lado e sentou-se diretamente em frente a Louis. Você é mesmo lunariano? Você parece tão diferente dos que eu já vi. Se você não tivesse dito, eu jamais teria adivinhado. Sou eu. Louis ergueu uma sobrancelha. Você já viu outros lunarianos? Vivi 400 anos, disse Yarli, pegando um pedaço de carne e mastigando, sem demonstrar qualquer sinal de seu ferimento grave. Vi todas as raças deste mar, não apenas lunarianos, vi muitos da tribo dos Três Olhos, que praticamente desapareceram da história. Mas falando nisso, os lunarianos mais fortes que já encontrei eram mais ou menos tão fortes quanto esses pirralhos, Dorri e Broge. Todos os gigantes gemeram. O Capitão Dorri e o Capitão Broge estão entre as pessoas mais fortes do mundo, logo abaixo do nível mais alto absoluto. Mas para a verdadeira elite, eles não são nada. A mente de Yarli se encheu de rostos de sua longa memória, e seu tom de voz se tornou pesado. Se ao menos Loki pudesse ter sido um bom rei. O clima ficou pesado novamente. Uta, olhando para todos aqueles gigantes com mais de um século de idade, teve de repente uma ideia ousada. Ela olhou para cima e perguntou, já que vocês viveram tanto tempo, devem estar familiarizados com as pessoas fortes dos últimos 100 anos, certo? Os gigantes se entreolharam e assentiram com a cabeça confusos. Nós tendemos a nos lembrar dos realmente fortes, sim. Nesse caso, disse Uta, você já ouviu falar de alguém chamado Alden? Alden? Dorri, Broge e os outros balançaram a cabeça, completamente inexpressivos. Os olhos de Louis brilharam. Claro que não. Aquele velho usava um nome falso há décadas. Seu nome verdadeiro, nem mesmo seu aprendiz sabia. Até eu só descobri pouco antes de ele morrer. Uta ficou chocada e acrescentou. Ele é da raça dos bucaneiros. Ouvi dizer que ele tem mais de 100 anos, é incrivelmente forte e atuou no Novo Mundo. Um bucaneiro incrivelmente forte? De mais de 100 anos atrás.
Dessa vez, os gigantes reconheceram a descrição. Broj tomou um longo gole e então disse pensativamente, há cerca de 110 anos, antes de partirmos para o mar, existiu um homem assim. Seu nome era desconhecido, mas tenho certeza de que não era Alden. Dorre sentou-se em um novo lugar. Gigegegege. Lembram-se de que, há alguns anos, dissemos que 100 anos atrás, só existiu um homem com o mesmo nível de poder que Louis. Aos 15 anos? Era desse homem que estávamos falando. Ele estava no auge do sucesso mundial naquela época, acrescentou outro gigante. Mas desapareceu sem deixar rastro. Uta estava exasperada. O nome dele também não era Alden? Parece que ele gastou todas as suas energias se escondendo do próprio povo. Então refletiu ela, ele realmente estava no topo do mundo. Não é de admirar que ele pudesse nocautear um jovem e forte bucaneiro com um só golpe, mesmo com a idade que tinha. Nesse instante, Louis terminou de comer as últimas uvas. Diante dos gigantes, sua forma encolheu, retornando ao tamanho original enquanto se sentava na mesa gigante. Yarli ficou estupefato. Inclinou-se para perto, encarando Louis. Isso sim é mágica. Você consegue mudar de tamanho livremente, igualzinho a Nika. Isso mesmo. Gaban e os outros gigantes assentiram em concordância. Nika. A expressão de Louis mudou. Ele conhecia bem aquele nome. Ouvirá muitas lendas sobre Nika contadas pelo velho bucaneiro. Anos atrás, ele até vira a fruta da Nika com seus próprios olhos no navio de Shanks. Louis sabia até mesmo qual era a forma e as habilidades de Nika. E recentemente lera as notícias sobre Luffy, o chapéu de palha, causando um escândalo em Logeton. O nome Nika despertou Uta de seus pensamentos. O que exatamente é Nika? Já ouvi Bonnie mencionar esse nome também. Os gigantes se iluminaram como se ela tivesse dito uma palavra mágica. Nika é a deusa Sol, a guerreira da libertação. Ele tem uma forma de liberdade. Ele pode esticar o corpo e lutar com pura imaginação. Onde quer que vá, ele faz as pessoas rirem. Mas então, outro gigante ofereceu uma resposta completamente diferente. Não, Nika é o deus da destruição. No último dia, o deus da destruição, Nika, destruirá este mundo com a serpente de fogo infernal. Uta estava confusa. Estariam eles falando do mesmo ser? Ou, existem dois Nikas? Um para a libertação e outro para a destruição? Os gigantes apenas balançaram a cabeça. Não sabemos. São apenas lendas. Louis, no entanto, lembrou-se do mural que a Judin lhe havia mencionado. Ele se virou para Jed. Jed, leve-nos para ver aquele mural que você mencionou. Halle. Jed não hesitou. Estendeu as mãos. Não é longe. Podemos chegar lá rapidinho. Louis pousou na palma da mão dela e se virou para se despedir. Estamos indo embora. Adeus, Dorre Broj. Você já vai embora? Dorre pousou a xícara, seu sorriso desaparecendo. Sim. Depois de vermos o mural, partiremos de Elbaf, afirmou Louis com voz monótona. Entendo. Broj se levantou. Então vamos acompanhá-lo até a entrada da vila. Homens dos piratas guerreiros gigantes. Vamos dar ao nosso amigo e ilustre convidado uma despedida à altura. Oh! Os gigantes ergueram suas armas, soltando um grito ensurdecedor. Na entrada da vila, figuras imponentes formavam uma fila, erguendo suas armas e ovacionando a partida de Louis, Uta e Gerd. Colin estava lá, imitando os guerreiros com sua própria espada longa erguida. Ao seu lado, Irfa, bisneta do Yarli, tirou o capacete com chifres. Ela olhou para a grande assinatura nele, depois para as figuras que partiam, com os olhos cheios de relutância. Então está Halle. Diante deles, havia um mural tão imenso que preenchia todo o seu campo de visão. Louis, Uta e Gerd ficaram em silêncio, absorvendo tudo. Primeiro mundo. Segundo mundo. Terceiro mundo. Deus Sol. Deus Terra. Deus Mar. Serpente de fogo infernal. E Deus Floresta. Uta avistou o último. Deus da Floresta. Era assim que Loki chamava Louis. Mas, a descrição não parece combinar nada com Louis. Pessoas da meia-lua. Pessoas da Lua. Louis entrelaçou as imagens do mural com tudo o que já sabia. Primeiro mundo. Um mundo de alta tecnologia como sua vida passada. Pessoas segurando um sol, talvez uma referência à fusão nuclear, ou algo como a chama-mãe. Provavelmente era a mesma era das ruínas dos robôs gigantes e de Birka. Segundo mundo. Uma pessoa em pé na cabeça de um elefante gigante, Zou, tocando o topo de uma árvore gigante. Um grande dragão desce, cuspindo fogo. O deus da floresta enviou demônios. Seria essa a origem das Akuma no Mi? Teria a primeira delas sido, literalmente, uma fruta demônio. Um navio gigante semelhante à arca máxima de Enel, dispara raios contra a pessoa e o elefante. Isto deve ser Imu, há 800 anos, em pé sobre a cabeça de Zou, obtendo algo que permitiu a vitória dos 20 reinos. A família Kozuki então ordenou que o derrotado Zou caminhasse pela eternidade, protegendo o último de seus exércitos, os Mins, até o próximo contra-ataque. As plantas daquele navio foram deixadas em Birka, onde Enel as encontrou. O relâmpago corresponde ao usuário da fruta do estrondo de 800 anos atrás. A fruta e as plantas foram mantidas juntas. Louis franziu a testa. A fruta do estrondo agora estava com Arcordon, e as plantas estavam com Birka. Talvez, eu devesse pedir para meu povo construir aquele navio. A arca máxima e a fruta estrondo combinam perfeitamente, uma situação de 1 mais 1 igual 3. Se Arcordon tivesse aquele navio, seu poder destrutivo aumentaria ainda mais. Após tomar uma nota mental, Louis voltou seus pensamentos para o terceiro mundo. Ele supôs que aquilo não era história, mas uma profecia. Era fácil demais de adivinhar. Nika, Shiraoshi, sereia. Loki gigante. Uma figura alada envolta em chamas, lunariano. Mins, samurais de Vano. E seu oponente, um demônio, Imu que segura o sol, a chama-mãe. Esta foi uma profecia da guerra final. Além disso, o povo da meia-lua e o povo da lua eram interessantes. Povo da meia-lua, os Xandianos da antiga Jaya? Os Kipianos? E o povo da lua, quase certamente era sua própria raça. Os Lunarianos.
O nome Luna, as ruínas no céu, os robôs alados na lua. Tudo indicava que os lunarianos vinham da lua. Louis ergueu uma sobrancelha. Então, eu sou mesmo descendente de alienígenas? Uma enorme fenda se abriu no espaço, revelando um portal repleto de estrelas. Louis interrompeu seus pensamentos, virou-se e atravessou o portão, deixando Elbaf para trás. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 278. Terra na periferia da área de mineração. Louis estava na orla da floresta, suas asas brancas e impecáveis ligeiramente dobradas. Ele olhou para os piratas que trabalhavam apáticos lá embaixo. Ao lado dele, Quina permanecia em silêncio, segurando a vado Ishmonji ensanguentada, observando indiferentemente as modelos interrogar um pirata coberto de sangue. Remanescentes dos piratas do Barba Branca. Só porque você viu Fênix Marco escapar, teve a brilhante ideia de que também poderia escapar de terra? Uma mulher alta de pele morena, longos cabelos brancos e discretas tatuagens faciais, estava agachada diante do pirata. Ela cutucava os cortes limpos e lisos em seu corpo com um galho de árvore. O pirata era durão. Mesmo com uma dor lancinante percorrendo seus ferimentos e suor frio escorrendo por sua testa, ele manteve o maxilar cerrado, recusando-se a dizer uma palavra. Ainda bancando durão Asmodeus jogou o galho de lado e puxou o pirata para que se levantasse. Nesse caso, você pode simplesmente voltar comigo e experimentar algo mais estimulante. Ao ouvir essas palavras, as pupilas do pirata se contraíram em evidente terror. Ele obviamente já tinha ouvido falar da reputação daquela louca. Asmodeus ficou muito satisfeito com a expressão de medo dele. Com medo agora, Então me diga seu plano e onde o próprio Barba Branca está escondido. Nem nos seus sonhos. O pirata cuspiu as palavras entre dentes ensanguentados e cerrados. Asmodeus não se importava nem um pouco. Ela tinha inúmeras maneiras de quebrar o silêncio daquele homem e fazê-lo revelar todos os segredos que ele e os piratas do Barba Branca guardavam. Ela agarrou o pirata pelos cabelos e, enquanto Quina observava, simplesmente começou a arrastá-lo pela floresta de volta para a cidade. Ela usaria métodos mais severos, sim, mas isso não significava que o pirata teria uma caminhada tranquila no caminho. Ela também não estava preocupada com a possibilidade dele morrer. Ela ainda não tinha tido a chance de usar a pena que Louis lhe dera. Após Asmodeus partir, Quina brandiu sua lâmina, sacudindo o sangue da vado Ishmonji antes de embainhá-la lentamente. Ela se virou para Louis, que parecia perdido em pensamentos. Louis, o que te traz aqui? Pouco tempo atrás, Quina recebeu uma ligação de Violet, informando-a de que outro pirata havia sido avistado na área de mineração. Um instante depois, um portal se abriu diante dela. Ao atravessá-lo, ela encontrou Louis parado na beira do penhasco e um pirata com aparência aterrorizada, de costas para ela. Ela havia abatido o pirata, surpreendentemente forte, com um único golpe, e Asmodeus, da primeira divisão, chegou logo em seguida. Só agora Quina teve a oportunidade de perguntar por que Louis estava ali. Só estou dando uma olhada, respondeu Louis casualmente. É mesmo? Os olhos de Quina demonstraram um leve entendimento. Ela não questionou a resposta dele. Simplesmente caminhou até ele, seu olhar também se voltando para os trabalhadores abaixo. A propósito, Louis, disse ela. E Helena encontrou Zoro quando estava em Alabasta. Ele se juntou à tripulação de um pirata novato. Zoro? Isso significa que ele acabou de zarpar? Louis virou a cabeça para olhar para Quina, que vestia um kimono simples e tinha o cabelo preto preso em um meio rabo de cavalo. Você ficou fora por tantos anos. Ele realmente conseguiu ficar na Vila Shimotsuki por tanto tempo? Louis já havia previsto que Zoro se juntaria à tripulação do Chapéu de Palha, mas não imaginava que seria no paraíso, e não na Grand Line ou no Novo Mundo como esperava. Ficou bastante surpreso. Quina ficou em silêncio por um momento, sua expressão assumindo uma forma estranha. E Helena disse que fez praticamente a mesma pergunta para Zoro, explicou Quina, encontrando o olhar curioso de Louis. A resposta que ela recebeu foi que Zoro deixou a Vila Shimotsuki para ficar mais forte, pouco depois de mim. Mas, devido a vários acidentes e ao seu misterioso senso de direção, ele não conseguiu entrar na Grand Line durante todos esses anos e ficou preso no Mar do Leste. Quina relatou tudo o que ouvirá de Helena, incluindo a evolução bem-sucedida de Zoro para um assassino de veículos e informações sobre seus companheiros de tripulação. Enquanto falava, Quina percebeu algo. E Helena não te contou nada disso? Não. Louis encarou o olhar interrogativo dela. Ela geralmente não me incomoda com coisas que considera triviais. Trivial, né? Quina assentiu pensativamente. Ela tem razão. O único motivo pelo qual ela se importava com Zoro era porque ele era seu rival e amigo. Para Helena, apenas alguém como Olhos de Gavião, o espadachim mais forte do mundo, merecia sua atenção. Quanto a Louis, ele estava em um nível completamente diferente. Os chapéus de palha já estão em Alabasta? Ponderou Louis. Já está na hora. Após uma longa pausa, Louis se afastou da mina e entrou em um portal que havia surgido, desaparecendo da floresta. Quina, sem hesitar, o seguiu, partindo no exato momento em que uma matilha de cães gigantes, atraída pelo cheiro de sangue, chegou. No enorme laboratório sob a árvore do tesouro, Adam Louis saiu do portal e sentou-se em um sofá na área de descanso. Quina apareceu logo atrás dele, olhou ao redor e imediatamente percebeu onde estava. Ela não se demorou, virando-se para seguir em direção à saída. Um instante depois, Reiju, vestindo uma camisa branca e uma saia curta, com os cabelos rosados na altura dos ombros, aproximou-se carregando um bule de chá. Ela serviu uma xícara para Louis. Lord Louis, o senhor veio ver o pai? Ele acabou de entrar no laboratório principal. Se não for urgente, provavelmente não sairá de lá antes do final da noite. Tarde da noite, hein? A expressão de Louis não mudou.
A pesquisa sobre sangue verde havia sido concluída com sucesso cerca de 6 meses antes, e o contrato de Louis com Jude havia tecnicamente terminado. Mas talvez Jude tivesse se acostumado com o fluxo constante de verbas, e com as oportunidades para sua própria pesquisa, que não o obrigavam a travar uma guerra. Após concluir o projeto, Jude não foi embora. Em vez disso, propôs ativamente uma nova parceria, oferecendo seus serviços como cientista contratado por Louis. Louis naturalmente não recusou uma oferta tão bem-vinda e aceitou de bom grado, fornecendo a Jude um orçamento enorme e uma lista de novos projetos. Por exemplo, pegar as Akuma no Mi inúteis que eles haviam adquirido, como a fruta cocococô, e alterá-las cosmeticamente para que se parecessem com frutas poderosas, como a fruta escura, a fruta gelo-gelo ou a fruta Killing, antes de espalhá-las pelos mares. O fascínio de uma fruta poderosa era inegável. A reação de Barba Negra ao encontrar uma fruta negra seria fascinante. Ele poderia muito bem evoluir de um filho leal para um filho verdadeiramente devotado. E o governo mundial, tendo perdido vários combatentes poderosos, sem dúvida tentaria recuperar os frutos perdidos para cultivar novos recursos. A ideia de Louis era simples: usar sucata para criar falsificações e enganar o máximo possível de inimigos. Outro projeto consistia em projetar e construir uma nova classe de navio de guerra, mais rápido, mais fortemente blindado e com maior capacidade de carga. E além desses, havia projetos ainda mais importantes que estavam apenas começando. Reiju serviu-se de uma xícara de chá e sentou-se graciosamente em frente a Louis, soprando o vapor. Lord Louis, o senhor está aqui para verificar o andamento dos projetos? Meu pai está ocupado, mas posso responder a quaisquer perguntas que o senhor tenha. Como os outros filhos de Jude eram completamente inúteis para pesquisa ou gestão, Reiju foi encarregada de supervisionar os projetos e prestar auxílio onde fosse necessário. Ela não estava muito entusiasmada com isso, mas era infinitamente melhor do que liderar exércitos em batalha. Consequentemente, ela era totalmente informada sobre o andamento de cada projeto. Quero saber, disse Louis, qual é o status do projeto de repaginar as frutas do diabo. Reiju rapidamente repassou mentalmente o arquivo do projeto. Atualmente, as modificações para a fruta escura, a fruta gelo-gelo e a fruta Killing estão completas. Elas estão prontas para serem lançadas a qualquer momento. As frutas alma-alma e espinho-espinho ainda estão em desenvolvimento. Escuridão, gelo-gelo e Killing. Louis repetiu. Tem certeza de que eles vão enganar todo mundo? Falsificar documentos não era fácil. Se as falsificações fossem muito óbvias, só enganariam os desavisados. Com a tecnologia da germa, só existe uma maneira de notar a diferença, disse Reiju pousando a xícara. E essa maneira é dar uma mordida e adquirir a habilidade. Em essência, ela estava dizendo: vocês podem questionar a força da germa, podem nos chamar de monstros, mas não podem questionar nossa tecnologia. Até mesmo nossas falsificações são de nível mundial. Nesse caso, disse Louis, libertem essas frutas. E garantam que não seja possível rastrear a origem delas até nós. Reiju sentiu um breve momento de pena pelas almas infelizes que os devorariam. Entendido, Lord Louis. Louis abriu um portal para o castelo. Ao se levantar para sair, hesitou. Só mais uma coisa. Como está o andamento da construção do novo navio de guerra? Reiju pensou por um segundo. As plantas estão completas. O protótipo do navio para verificar a tecnologia também está quase pronto. Quase pronto, hein? Ponderou Louis, entrando no portal e desaparecendo. Assim que Reiju se levantou para recolher os copos, a porta principal se abriu de repente. Uchi entrou furiosa, com os olhos rosados arregalados. Reiju, eu vi um cara loiro em alabasta chamado Sanji. Ele tem o mesmo cabelo cacheado. Antes que Uchi pudesse terminar, a expressão de Reiju mudou. Ela apareceu diante de Uchi num instante, tapando-lhe a boca com a mão e interrompendo-a. No grande salão do castelo, um portal estrelado se abriu. Uma mão esguia estendeu-se e Louis atravessou. O portal ondulou e desapareceu atrás dele. Seus passos ecoaram, e Shiraoshi e Uta, que conversavam no corredor, se viraram. Ao vê-lo, Uta sorriu radiante e acenou. Bom dia, Louis. Shiraoshi, sentada em um sofá enorme, moveu seu corpo imponente, inclinando a cabeça para perto dele. Ela sorriu, seus olhos se curvando em forma de crescente. Bom dia, Lord Louis. Continue, disse Louis, sorrindo enquanto acariciava a cabeça de Shiraoshi. Ele continuou caminhando em direção aos fundos do castelo. Uta espiou por trás de Shiraoshi. Quando foi que ele ficou tão ocupado? Eu me lembro dele sempre tão livre. Shiraoshi apenas inclinou a cabeça pensativamente. Nesse instante, a voz de Louis ecoou do corredor. Shiraoshi, preciso que você pergunte aos reis dos mares se eles sabem o território de um peixe-lanterna gigante específico. O peixe-lanterna que Yarli mencionou? Uta soube imediatamente o que ele queria saber. Shiraoshi acenou com a cabeça na direção do corredor. Entendo, Lord Louis. Vou perguntar imediatamente. Meia hora depois, no pequeno jardim da varanda, Louis estava sentado em um sofá, olhando para o Dendemushi sobre a mesa. Arcordon, você já chegou às Ilhas Celestes perto de Jaya? O Dendemushi imitou a voz de Arcordon. Ainda não. Leva um tempo para Birka chegar do Mar do Leste a Jaya. Quando você ligou, eu estava conversando com um velho amigo que encontrei. O que houve? Aconteceu alguma coisa na Ilha do Céu? Que velhos amigos você tem? Retrucou Louis, explicando em seguida. Uma tripulação pirata chegará em Shandor em breve. Provavelmente tentarão roubar parte do ouro. Vá para lá o mais rápido possível. Tudo bem, respondeu Arcordon. Mas se for urgente, você deveria mandar alguém garantir o ouro primeiro. A propósito, você vai voltar para Birka em breve. Louis?
Capítulo 279. Manhã. Os raios de sol penetraram as cortinas finas, incidindo sobre Louis e despertando-o. Ele abriu os olhos lentamente. A primeira coisa que viu foi uma cabeleira ruiva e branca pressionada contra seu peito, subindo e descendo suavemente com sua respiração. Como se pressentisse a mudança em seu ritmo, Uta murmurou algo e virou a cabeça, aconchegando-se mais perto, de um ângulo diferente. Seus braços longos e esguios o envolviam com firmeza. O fino cobertor branco os cobria delicadamente. Meio adormecido, Uta sentiu a respiração quente roçar seu peito, provocando uma estranha sensação de cócegas por todo o corpo. Louis alisou delicadamente os cabelos despenteados de Uta e, em seguida, deu um leve tapinha em sua bochecha. Acorde. Você precisa ir ensaiar para o concerto com a Shiraoshi. Os longos cílios de Uta tremularam. Ela abriu seus olhos roxos como joias que ainda estavam turvos de sono. Estendeu a mão debaixo das cobertas, pegou o relógio ao lado da cama e olhou para ele com os olhos semicerrados. Ela se sentou, o cobertor escorregando de seus ombros arredondados, revelando sua pele impecável e curvas graciosas. Ela se espreguiçou, arqueando o corpo, e olhou para Louis. Então ela estendeu a mão, acariciou delicadamente o rosto dele e se inclinou para a frente. Seus rostos perfeitos se aproximaram, os olhos violeta dela repletos de uma afeição nebulosa e inconfundível. Ainda é cedo. Seu sussurro quente e suave roçou seus lábios. Ela o beijou. Louis saiu do banheiro e abriu as cortinas. Olhou para a paisagem selvagem lá embaixo, envolta na névoa da manhã. Clique. Uta o seguiu para fora, vestindo apenas uma de suas camisas brancas de botões. Seu corpo ainda úmido com suas curvas perfeitas, era vagamente visível através do tecido fino. Suas pernas longas e esbeltas a levaram pelo chão, seus pés descalços deixando pequenas pegadas úmidas. Ela parou atrás de Louis. Você vai para o paraíso? Perguntou ela. Pegou uma escova e, virando de costas, começou a cuidar meticulosamente de suas asas. Louis, enquanto controlava mentalmente Thor para invocar um raio sobre um espião a várias dezenas de quilômetros de distância, respondeu suavemente, sim. Estou planejando voltar para Birka. Birka? Uta fez uma pausa. Você vai levá-lo para a Terra? Ela não ficou chateada por ele perder o show. Afinal, Louis já tinha tido uma apresentação particular das músicas novas. Ela tinha que admitir, foi uma experiência inédita e única. Veremos. Louis havia considerado a possibilidade, mas a decisão final teria que esperar. Logo, sob a mão experiente de Uta, as asas brancas e impecáveis de Louis foram restauradas à sua perfeição. Ela admirou seu trabalho com um aceno de cabeça satisfeito. Depois o abraçou por trás, pressionando a bochecha contra a dele e acariciando-o, como se quisesse deixar seu perfume nele. Louis, com um semblante completamente resignado, estendeu a mão para trás, pegou-a no colo e a segurou à sua frente. Já chega. Uta cruzou os braços, balançando as pernas levemente. Poucos minutos depois, Louis abriu a porta e saiu. Uta, tendo saído de seu modo grudento e voltado ao seu jeito alegre de sempre, seguiu logo atrás, cantarolando uma musiquinha que estava compondo ali mesmo. Cada vez que passavam por uma criada, Uta a chamava pelo nome e abria um sorriso radiante. As criadas, ao verem os dois saindo do mesmo quarto, não sabiam se deviam sentir inveja de Louis ou de Uta. Ao chegarem ao grande salão, Shiraoshi, vestindo uma blusa branca e com o cabelo rosa preso em um rabo de cavalo alto, estava claramente à espera deles. Ao ver a chegada animada de Uta, o rosto perfeito e adorável de Shiraoshi expressou confusão e nervosismo. Irmã mais velha, você está tão atrasada hoje, está doente? Uta caminhou até ela aos pulos e levou um dedo longo e fino aos lábios, com um sorriso travesso no rosto. É segredo. Um segredo. Shiraoshi ficou completamente perplexa. Isso mesmo. Uta deu um tapinha na enorme cauda rosa de Shiraoshi, com uma expressão fingidamente séria. É um segredinho entre adultos. Um segredo entre adultos. Shiraoshi pareceu confusa, então, como se de repente tivesse entendido, lançou um olhar rápido para Louis. Um rubor subiu às suas bochechas. Ficou claro que, apesar da idade, ela não era totalmente ingênua. Louis não conseguiu evitar revirar os olhos para Uta. Ela realmente diz qualquer coisa. Ele estendeu a mão, pegou Uta no colo e deu-lhe um leve chacoalhar. Que diabos você andou ensinando a Shiraoshi? Essa não é a reação que ela deveria estar tendo. Nada. Só teoria musical, eu juro, respondeu Uta com um olhar completamente inocente. Nesse instante, as pesadas portas do salão se abriram de repente. Um gigante imenso, quase tocando o teto, entrou. Estava coberto por escamas de dragão indestrutíveis e carregava um machado de batalha de lâmina dupla nas costas. Caminhou até Louis, e o chão tremia a cada passo. Capitão, está na hora de partir? Ajude-me. Mantendo sua forma de besta humano, agachou-se, seus olhos observando Louis por baixo de seu capacete de metal. Dias atrás, ele receberá ordens de Louis para retornar à Terra e acompanhá-lo até o paraíso. Imediatamente abandonou sua tarefa atual, agarrou-se à menor ilha que conseguiu encontrar e voou de volta sem demora. Sim, prepare-se, disse Louis, colocando Uta na mão estendida de Shiraoshi. Estou pronto, Ajudem assentiu com a cabeça. Louis não viu motivo para esperar. Ele ordenou que a Van o teletransportasse junto com Ajudem, diretamente para dentro de seu corpo, pronto para usar o portal através do mar até Jaya. No segundo seguinte, as figuras gigantes e humanas desapareceram. No sofá gigante, Uta desviou o olhar de onde Louis estivera e concentrou-se em Shiraoshi. Muito bem, hora de começarmos a trabalhar. Uta bateu palmas com um sorriso radiante. Seus olhos violeta como joias encontraram os de Shiraoshi, que já não eram tímidos. Seu tom tornou-se sério. Esta é a sua estreia oficial, Shiraoshi. É o primeiro passo para usar sua voz e fazer com que o novo mundo aceite Atlântida. Isso é extremamente importante.
Você não pode estragar tudo. Os olhos de Shiraoshi se encheram de determinação, seu lindo rosto impassível. Farei o meu melhor, irmã mais velha. O coração de Uta se encheu de orgulho. Mas não fique tão nervosa. Você é minha adorável irmãzinha e minha aluna. Ela tinha fé absoluta em Shiraoshi. Mas na remota possibilidade de o mundo não a aceitar, bem, Uta teria que lhe dar uma ajudinha extra. Afinal, aquela caixa de madeira que ela receberá da Cabos Gêmeos não era aberta há muito tempo. E se aquele monstro ousasse tentar seduzir Shiraoshi, com Lui e Helena por perto, eles rapidamente lhe ensinariam boas maneiras. Grand Line Paraíso. Nos arredores de Jaya. Um cristal, escondido no topo das árvores, brilhou com uma luz estranha. Um instante depois, abriu uma fenda de 60 metros de altura na atmosfera. Um portal brilhante se abriu de repente. Uma besta enorme e aterrorizante saltou para fora, aterrissando na floresta com um estrondo que provocou uma onda de choque de poeira e detritos. O som foi tão alto que fez tremer as pequenas casas de madeira na costa e espalhou pânico pela cidade distante. Em meio à nuvem de poeira, uma figura gigantesca com chifres e uma longa cauda de dragão se erguia. O portal só havia se aberto por um instante, mas foi tempo suficiente para Judin e Lui o atravessarem. A Judin ergueu a mão, conjurando um vendaval feroz que dissipou a poeira que obscurecia a visão e dezenas de árvores arrancadas pela raiz, lançando-as a milhares de metros de distância. Ele virou a cabeça para Lui, que estava sentado em seu ombro. Capitão, vamos simplesmente voar direto para cima daqui? Lui olhou para o horizonte. Isso mesmo. A outra metade de Jaya está no céu. A Judin assentiu com a cabeça, olhando para cima pensativamente. Estendeu a mão para trás e desembainhou seu machado gigante. Com um único golpe, cortou o topo de uma montanha próxima. Instantaneamente gerou nuvens de chama sob o pico decepado, fazendo-o flutuar, com seu corte liso como um espelho voltado para o céu. Suas pernas grossas como troncos de árvores se dobraram, e ele saltou, aterrissando no pico invertido da montanha enquanto este começava a se elevar. À medida que subiam, mais e mais nuvens de chama surgiam, obscurecendo a montanha e as duas figuras nela. No ar, Lui estava sentado no ombro de Ajudin, olhando pensativamente para o mar lá embaixo. Capitão, perguntou Ajudin, há algo no mar que mereça sua atenção? Isso é. Ele não havia terminado a frase quando também percebeu a anomalia. Um redemoinho? Na direção para onde Lui olhava, um vórtice gigantesco, grande o suficiente para engolir qualquer navio, estava se expandindo rapidamente, uma visão aterradora. Não é apenas um redemoinho. Os sentidos de Lui se aguçaram. Ele podia ver um pequeno navio pirata preso na correnteza e ouvir os gritos desesperados e aterrorizados. É uma correnteza ascendente. Enquanto ele falava, o gigantesco vórtice subitamente parou. O mar ficou tão plano quanto um espelho. No segundo seguinte, o oceano explodiu para cima. Uma enorme coluna de água disparou para o céu, atravessando as nuvens e rumando para o Mar Branco, com seus 10.000 metros de altura. Foi um dos fenômenos naturais mais perigosos do mundo. Lui avaliou a situação. Esta era apenas mediana. A mais terrível, claro, era aquela de séculos atrás que havia partido Jaya ao meio e lançado um pedaço dela para o céu. Ele observou a coluna de água desaparecer. Uma teoria ousada começou a se formar em sua mente. Talvez o verdadeiro poder destrutivo do riacho corrente ascendente não estivesse na subida, mas na descida. Quando essas milhões de toneladas de água do mar, lançadas na alta atmosfera, finalmente retornassem à Terra, se fossem dispersas por ventos de grande altitude, nuvens insulares ou estranhos campos magnéticos, elas cairiam sobre uma vasta área, criando o clima catastrófico e localizado da Grand Line. Super tempestades destrutivas, gotas de chuva maiores que navios, pedras de granizo do tamanho de montanhas. Após um longo momento, Lui desviou o olhar e olhou para a nuvem marinha, que agora se aproximava. Ajudin. Abra um buraco bem no meio dele. Ajudin ergueu os olhos e abriu sua boca repleta de presas. Uma luz dourada e perigosa começou a brilhar. Bum! Uma explosão de fogo aterradora irrompeu, lançando-se para o céu como uma coluna dourada. Abriu um buraco limpo na densa nuvem marinha. A luz dourada iluminou os céus, e a explosão de alta temperatura vaporizou uma área circular com centenas de metros de diâmetro. Através do ar, que ainda estava bem acima da temperatura de ebulição, Lui e Ajudin continuaram sua ascensão, rumando para a abertura nas nuvens. Os próximos 3.000 metros passaram num instante. O céu azul do Mar Branco abriu-se diante deles. Até onde a vista alcançava, um céu azul imaculado encontrava um mar de nuvens brancas e perfeitas. Ao longe, uma ilha de plantas antigas e de um verde vibrante era visível. Vinhas verdes gigantes serpenteavam por uma cidade de arquitetura singular. Lui apontou. Ali, Ajudin. Conduza o navio para lá. Ajudin assentiu com a cabeça, manipulando as nuvens de chamas para que voassem até o topo da montanha naquela direção. Então ele fez uma pausa. Capitão, nós não trouxemos um navio. Entretanto, milhares de metros atrás deles, um velho de armadura de cavaleiro, empunhando uma lança e montado num cavalo alado com manchas rosadas, encarava o buraco gigante e fumegante nas nuvens. Ele olhou na direção em que a figura gigante havia desaparecido. Ele abriu a boca e a fechou em seguida. Seguindo seus instintos, virou seu cavalo e fugiu sem olhar para trás. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.